Ok, alunos, estamos de volta para fazer a revisão de 5 minutos. E eu estava aqui lembrando, quando se fala sobre a Estrada de Ferro Madeira Moré, aproxima mais aqui, vamos lá, aproxima, dá o zoom, não, dá o zoom, aê, meu garoto. Eu estava aqui lembrando, quando eu estava falando sobre a Estrada de Ferro Madeira Moré, a construção, o meu pai, ele trabalhou cortando dormentes para a Estrada de Ferro Madeira Moré, isso em 1959. O meu pai, ele é de 45, 37. Ele é de 37, minha mãe que é de 45. E aí ele contando a história dele, que ele trabalhou como estivador, que era carregador, no porto ali de Porto Velho, no sistema Bocaínágua. E ele experimentou de tudo um pouco, até cortar dormentes para a ferrovia. E ele relata para mim que ele cortava esses dormentes aqui na região do Jatuarana. Cortava, o dormente era de 2 metros de comprimento, por 25 de largura, o quadrado dele, né? E era muito pesado. E era a madeira bem resistente para esse tipo de trabalho. E aí eles cortavam, deixavam na beira do rio, a embarcação pegava e trazia até a ferrovia. Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre ele. O cortador de dormente. A saga do trabalhador, a saga de um cortador de dormente, uma coisa assim. E ele conta toda a história, que eles passavam um veneno no dormente, na madeira, para evitar o cupim e as pragas, chamado de criosoto. Eu nunca esqueço. Criosoto. Hoje se passa outro tipo de medicamento, né? Mas eu tenho uma parte nessa história porque o meu pai vivenciou e ele conta com boas lembranças o período que ele trabalhou na ferrovia. Tá bom? Joga no quadro, vamos para a revisão. Diz o seguinte: na revisão de hoje, Brasil se responsabiliza pela construção da ferrovia, com a assinatura do Tratado de Petrópolis entre Brasil e a Bolívia, no dia 17 de novembro de 1903, retornou a discussão sobre a viabilização para construir a Madeira Mamoré. Madeira Mamoré Railway Company vai ser a subsidiária da Brasil Railway Company, que no ano de 1907 chega a Santo Antônio a empreiteira May Jake e Randolph Companhia Limitada, que vai concluir a ferrovia. Ei, tem muito pano para manga, sabe por quê? Porque eles ganharam a concessão de 30 anos, mas em 1931, 32, vai ser suspensa pelo governo Getúlio Vargas. E o bicho complica. A ferrovia, ela foi concluída no dia 30 de abril de 1912, com 366 km de extensão. Inaugurado no dia 1º de agosto do mesmo ano. Concluir foi um período, inaugurado foi outro. 1º de agosto, todo inaugurado. Mas aí, quando se fala no dia 30 de abril, inclusive foram, simbolicamente, eles colocaram um prego de ouro no último dormente. Isso foi lá em Guajará-Mirim. Colocaram um prego de ouro. Só como simbolismo mesmo. Claro que o prego não está lá, né? Os caras tiraram. Para fechar com chave de ouro, daí o termo, fechar com chave de ouro a construção da ferrovia. Mas ela só vai ser inaugurada, de fato, de direito, no dia 1º de agosto do mesmo ano, 1912. Tá bom? Percival Farquhar é o grande nome nessa história. É ele que vai recrutar a mão de obra para a conclusão da ferrovia. Isso no ano de 1905, obteve concessão para construir e explorar o Porto de Belém, iniciando suas atividades na Amazônia. Lembra que eles criaram a Light Power. Obtendo a concessão para construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que iniciou em 1907. Na Amazônia, por exemplo, durante o auge da borracha, toda a mão de obra era insuficiente para a ferrovia. Essa mão de obra já estava empregada na produção do látex. Aí foi quando ele começou a trazer gente de várias partes do mundo. A multinacionalidade da mão de obra
com a divulgação que havia na Amazônia dos perigos e da insalubridade da região, isso teria afastado os futuros e pretendentes trabalhadores vindo para cá. Os diferentes tipos de trabalhadores da Madeira Mamoré foram contratados pela empresa May Jake Randolph. E na imagem temos aí a figura de um indiano. O recrutamento, o capitão Walter Dudley, ele vai propor a ideia de aliciar nativos da colônia inglesa na América Central. Aí nós tivemos uma presença maciça dos barbadianos, entre os quase 1.000 trabalhadores que embarcaram rumo às selvas, rumo a Santo Antônio. No ano de 1907 a 12 foram recrutados 21.783 trabalhadores, de várias partes do mundo. A Amazônia foi, então, um palco para um espetáculo audacioso. Os trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré acabam repousando sobre as vidas de milhares de operários, que em obras vieram para cá para trabalhar. É aqui para mim. É por isso que o cemitério da Candelária, que nós tivemos aquela externa, que vocês viram, as lápides, elas estão escritas no idioma daquele trabalhador e no idioma brasileiro. Ou seja, eu tenho a parte árabe e a parte brasileira. Para que isso, professor? Se um dia a família resolver ir atrás do seu descendente, ele foi para o Brasil, trabalhando na ferrovia, ok, está enterrado aonde? Tal canto. Então, está escrito em árabe e em português. Só que para mim, ali não tem mais nada. Eu estava aqui vendo aquela reportagem, aquela matéria, ali embaixo não tem mais nada. Da forma como eles enterraram, eu não sei te dizer se era caixão ou se era enterrado em pano. Mas aquelas lápides que vocês viram no cemitério da Candelária, elas vinham de Belém do Pará. Sabiam? Era lá em Belém que produzia aquelas lápides. Ali embaixo não tem mais nada. Na minha humilde ignorância, eu acho o seguinte: tiraria aquelas lápides dali e faria um memorial em homenagem a esses trabalhadores. O que tinha para poder recuperar, tirar, colocaria no local. Sabe por quê? Porque vocês viram algumas lápides quebradas. Os vândalos foram para lá e pulavam em cima das lápides. Aquilo quebra. Do jeito que eu fiz ali para poder fazer a leitura do painel, ali não quebra. Somente batido é que quebra. Então, pessoas começam a vandalizar aquele material. E com o tempo ele vai sumir. Ali embaixo não tem mais nada, a não ser a memória, a história. Mas ela poderia muito bem ir para um local memorial específico. Eu estava aqui pensando com meus botões. Não, mas o campo, a área é sagrada. Sim, ela é sagrada, sabe disso. Mas, quem sabe uma discussão futura a gente pode estar pensando. Bom, agora é o seguinte. Eu vou deixar vocês para resolver a atividade. Daqui a pouco eu volto para fazer correção. Até lá! Ok, alunos, estamos de volta. E agora, para a correção das atividades. Jogando no quadro, a primeira pergunta, ela diz o seguinte. Percival Farquhar iniciou suas atividades empresariais no Brasil no ano de 1904, quando, juntamente com o engenheiro norte-americano, o F.S. Pearson, e o advogado canadense Alexander Mackenzie, eles fundaram no Rio de Janeiro a empresa Light e Power. Podemos afirmar que Farquhar inicia suas atividades na região quando? Vamos lá. A. Ele recebe do governo brasileiro a concessão para construir a ferrovia, a estrada de ferro de Mamoré. B.
ele recebe a autorização para explorar a madeira mamoré na região do contestado. C. Ele funda a Light e Power, juntamente com o seu sócio no Rio de Janeiro. D. Cria a Companhia das Índias Ocidentais em Belém e Manaus. E letra E. Em 1905, ele obteve a concessão para construir e explorar o porto de Belém. Bom, é aquela coisa, quem participou da aula, quem prestou atenção, vai saber responder. Agora, quem não, vai ficar vagando. Certinho? Resposta, então, dessa questão vai ser a letra E. E de elefante. A. Eles vão fundar a empresa em 1904. Em 1905, eles irão obter a concessão para poder explorar o porto de Belém. Inclusive, ele vai fundar uma empresa. Do Rio de Janeiro para Belém, ele já começa a entrar no ramo dos negócios na Amazônia, especificamente em Belém. Depois, ele entra para recrutar os trabalhadores para a madeira mamoré. Fechou? Então, o pessoal Farquhar era um homem de negócios. Próxima questão. Na Amazônia, durante o auge da borracha, todo o insuficiente volume de mão de obra estava alocado na produção do látex. A expansão das zonas de produção era abastecida pela exploração dos silvícolas e pelo aliciamento de mão de obras em regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, que se via presa ao endividamento, impossibilitada de escolher outra ocupação. Ok. Sobre o recrutamento da mão de obra para trabalhar na construção da ferrovia, é correto afirmar: A. Foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros, que além de atuar na construção da estrada de ferro de Mamoré, foram utilizados em diversas obras, em diversas outras circunstâncias. B. Foram recrutados trabalhadores nos seringais e na comissão da linha telegráfica. C. Foram recrutados basicamente nos nordestinos que fugiam da seca do final do século XIX. D. Foram utilizados mão de obra negra escrava, pega nos quilombos remanescentes do Vale do Guaporé. E letra E. Foi utilizada a própria mão de obra local, pois Santo Antônio do Rio Madeira era uma cidade muito populosa. Olha aí, questão de concurso público, hein, aluno? Qual é a questão? Aí o meu aluno aqui já falou que seria a resposta letra A. Vamos conferir? Ah, garota, acertou, prestou atenção. Sobre o recrutamento da mão de obra para trabalhar na construção da ferrovia, é correto afirmar que foram recrutados trabalhadores nacionais e estrangeiros. O nacional, o nordestino, lembram? Que estavam presos ao endividamento. Nos seringais, mas um pequeno contingente veio para cá. Além de atuar na construção da estrada de ferro de Mamoré, foram utilizados em diversas outras circunstâncias. Olha aí. Então, a resposta correta é a letra A. Próxima questão. Durante a primeira fase da construção da ferrovia, ainda no século XIX, já se registram a presença dos barbadianos entre os quase 1.000 trabalhadores que embarcaram rumo às selvas do Santo Antônio do Rio Madeira. Sobre os trabalhadores, conhecido como barbadiano, é errado, é incorreto afirmar: A. A presença maciça desse grupo de negros caribenhos se tornou uma força expressiva nos trabalhos da ferrovia a partir do século XX.
B. Na Amazônia, parece ter predominado o conjunto de operários caribenhos. C. Eram procedentes de diversas nacionalidades, como Barbados, Trinidade, Jamaica, Santa Lúcia, Martinica, São Vicente, Guianas, Granadas e outras ilhas das Antilhas. D. Esses negros, de formação protestante e idioma inglês, eram de forma geral denominados de barbadianos. E letra E. Era um grupo mais preguiçoso e que dava o maior trabalho para os administradores da Estrada de Ferro Madeira, Mamoré. Resposta correta vai ser a letra E. Era um grupo mais preguiçoso e que dava o maior trabalho para os administradores. Gente, os barbadianos eram os mais trabalhadores da ferrovia. E tanto é que hoje nós temos descendentes desses grupos ainda. Eu tenho os barbadianos, aí eu tenho as famílias Shockness, os Johnsons, o que mais? Eu tenho umas 3, 4 famílias bem famosas aqui em Porto Velho. Os Shockness, os Johnsons. Rapaz, fugiu agora. Próxima e última questão. O livro A Ferrovia do Diabo é uma obra histórica que narra com detalhes a saga de construir na floresta amazônica uma ferrovia, a qual teria o propósito inicial de escoar a produção de látex da Bolívia. O livro é escrito pelo jornalista Manuel Rodrigues Ferreira, que teve acesso a um belo acervo de fotografias de Dana Merrill, que traz registro da construção da ferrovia Madeira Mamoré. Na obra, o autor informa a composição dos importados durante o ano de 1910. Sobre essa composição e o número de trabalhadores, o autor registra que em 1910 podemos afirmar: A. Não tinham registro de brasileiros e portugueses. B. Foram registrados 2.211 antilhanos e barbadianos. C. 1.450 espanhóis fugiram ao chegar. D. Mais de 289 pessoas de nacionalidade vizinhas. E letra E. Vieram um total de 5.596 antilhanos e barbadianos. A resposta correta seria a letra A. Ok. Foram registrados 2.211 antilhanos e barbadianos. Inclusive, isso está na nossa aula, na explicação, durante a explicação do conteúdo. Fechou? Vamos lá, então? Bom, meus queridos, essa foi a segunda aula referente à Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ok? Eu espero que vocês tenham tido a curiosidade e que vocês possam pesquisar mais ainda sobre a construção da ferrovia, os trabalhadores, as doenças da ferrovia, enfim. O que não falta aí são sugestões de leitura e de pesquisa. Eu fico por aqui e aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.